Boa noite para todos. Muito bom ter você aqui com a gente. Hoje é dia 7 de maio de 2020. Nós estamos aqui no nosso segundo estudo bíblico, essa série de estudos sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Quero desejar para você uma excelente noite. Muito bom ter você aqui com a gente. Talvez você está acompanhando aqui pelo aplicativo. Aqui no aplicativo a gente tem umas pessoas. No YouTube também a gente vai ter algumas pessoas que estarão acompanhando esse estudo. Hoje nós vamos focar de maneira especial na Bíblia. O Jarbas, ele acabou, inclusive, de entrar aqui no aplicativo, né? Boa noite, Jarbas, seja bem-vindo. Deus abençoe você, tá bom? Inclusive, você que está no YouTube ou aqui no aplicativo assistindo o estudo bíblico, acompanhando o estudo bíblico, você pode falar qual é o seu pedido bíblico, o seu pedido ou o seu agradecimento que você tem, que você gostaria que a gente orasse. Nós vamos fazer uma oração por você antes de começarmos esse estudo. Obviamente, nosso desejo seria de que nós estivéssemos juntos, não é verdade? Juntos, mesmo ambiente, para a gente socializar, para a gente dar risada mais de perto, sentir o calor, a interação humana, mas infelizmente, por enquanto, a gente ainda precisa ficar distante. Mas não é por isso que a gente vai deixar de estudar a palavra de Deus. Aliás, todos os momentos que nós dedicamos para parar um pouquinho, estudar a palavra de Deus, grandes conhecimentos e aprendizados, eles vão aparecendo na nossa vida. Então, nessa noite especial, eu quero fazer uma oração antes de nós começarmos o estudo dessa noite. Se você tem algum pedido de agradecimento, você pode escrever no chat do YouTube, você pode escrever também durante o estudo bíblico. Nós vamos estar orando por você, tá bom? Pode escrever também no chat do aplicativo que está transmitindo aqui esse nosso estudo bíblico. Tá joia? Nós vamos fazer uma oração agora. Eu vou pedir para que você feche seus olhos. Nós vamos conversar com Deus. Grande Deus, nós queremos te agradecer por mais uma noite. Nós estamos juntos. Nós queremos te agradecer pela sua proteção, pelo seu cuidado, por tudo de bom que o Senhor tem feito por nós. Cuide de nossas vidas, abençoe todos que estão assistindo esse estudo, seja agora ao vivo ou até mesmo para aquelas pessoas que estão assistindo a gravação desse estudo. Que tudo que for falado aqui possa tocar fundo no coração dessas pessoas e que elas possam se sentir motivadas a te conhecer, te procurar, ter um relacionamento diário com o Senhor. Perdoe os nossos pecados, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos no nosso segundo estudo bíblico e olha só, eu não sei como está a sua realidade, aonde você está, mas aqui aonde eu moro aqui hoje no interiorzinho aqui de Engenheiro Coelho, perto de Campinas, tá muito gelado, tá um gelo forte. Eu não sei se na capital também tá gelado desse jeito, mas aqui tá frio. Apesar de aqui, a Mari ali, o Davi falou que tá frio em São Paulo também. É porque eu sou brasileiro, mas tá frio aqui, viu? Mas apesar do frio, eu particularmente gosto muito do frio. Não sei você, mas eu sou apaixonado pelo frio. Eu também. O frio para mim funciona assim, ó. Eu trato o frio da seguinte forma. Como eu sou mais gordinho, quem é mais gordinho sofre com isso, que o gordinho ele fica suando o tempo inteiro. Então, no frio, você transpira menos. No frio, você pode ficar com roupa. No frio, você pode ficar agarrado com a esposa que ela não reclama. No frio, tudo é bom. Para mim, tudo é bom. Eu tenho mais disposição no frio. Tem gente que tem mais disposição no calor. Né? Cada um tem um jeito de lidar com essas temperaturas diferentes aí adversas, né? Mas a gente vai seguindo. Semana passada, nós falamos sobre Deus. A gente falou um pouco sobre quem é Deus, a natureza de Deus, alguns dos seus atributos. A gente terminou o estudo da semana passada com um convite muito especial a conhecer mais desse Deus. E hoje, nós vamos estudar de maneira muito especial como esse Deus ele se revela. A gente viu na semana passada, inclusive, como ele se revela através da natureza, através das escrituras. E hoje, de maneira especial, nós vamos ver a revelação de Deus por meio da Bíblia. Eu quero compartilhar aqui já com vocês
Eu vou compartilhar a minha tela aqui para que você acompanhe o que a gente vai estudar nessa noite. Deixa eu ver se o compartilhamento de tela vai entrar para você aí. Muito bem. Então, você está vendo aqui a minha tela. O estudo de hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, esse livro tão especial, esse livro sagrado. Aliás, a Bíblia ela tem um conceito muito interessante, porque ele é um livro extremamente curioso. Se você parar para pensar, esse livro ele já chama atenção por diversos fatores importantes. Dentre os fatores especiais de como a Bíblia chama atenção, um dos fatores que me motiva e que atrai a minha atenção mesmo é que esse livro, além de ser um livro extremamente antigo, é um livro que mexeu com a história da humanidade. Mas mexeu de uma forma assim, não é uma forma mais ou menos. Mexeu de uma forma forte. E vou dizer mais. Tem um trecho da Bíblia que Paulo vai dizer que se Cristo não tiver morrido, é vã a nossa fé. Imagina, se tudo que está escrito nesse livro, tão antigo, alguma coisa que está escrito nesse livro for mentira. Imagina um negócio desse. Se isso for verdade, quantas milhares de pessoas por muitos anos não foram prejudicadas por conta disso? E mais, você conhece, por um acaso, não sei se você já ouviu falar, de alguém que morreu por causa de um livro? Um dos livros mais publicados na história da humanidade, eu preciso recordar, é o livro de Mao Tse Tung. Ele é um livro que foi escrito no período da ditadura coreana, se não me falha a memória, e as pessoas eram obrigadas a comprar esse livro. Era uma imposição do governo, porque se eles não comprassem, eles morriam. Então eles eram obrigados a comprar esse livro. Tinha que ter. Só que com a Bíblia, ninguém nunca obrigou. Você por acaso já ouviu alguém que teve uma arma apontada para a cabeça e falar: compra esse livro, senão você vai morrer? Você já viu isso acontecer com alguém? Isso não existe, não é verdade? Não existe em relação à Bíblia. Esse livro de Mao Tse Tung, ele teve mais de 6 bilhões de cópias, porque era obrigado as pessoas comprarem. A Bíblia já passou desse número há muito tempo. É o livro mais publicado da história da humanidade. E quantas pessoas você não já ouviu falar há milhares de anos atrás, há muitos anos atrás, centenas de anos, que já morreram? Morreram queimadas para defender esse livro aqui. Só para defender esse livro. Então, você concorda comigo que tem alguma mensagem nesse material que é extremamente importante e que mexe com as pessoas a tal ponto a fazer com que essas pessoas até entreguem a vida por esse livro. E aqui no nosso estudo de hoje, você vê aqui algumas informações importantes, né? A palavra Bíblia, ela significa conjunto de livros. Primeira informação importante, então, são vários livros que compõem a Bíblia. Ela tem 66 livros, desses 39 estão no Antigo Testamento e 27 estão no Novo Testamento, né? Uma outra informação importante sobre este livro especial é que esse livro ele foi escrito em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. O hebraico é uma língua muito antiga, inclusive o hebraico bíblico ele não é mais falado hoje. O hebraico moderno é um pouco diferente do hebraico bíblico, o hebraico que é falado lá em Jerusalém, em outras partes do mundo também. O grego bíblico também não é o mesmo grego falado hoje, também é um pouco diferente. E o aramaico é mais difícil de você encontrar alguém que fale essa língua hoje em dia. Inclusive, quando a gente pensa no personagem, na figura histórica de Jesus, Jesus ele falava aramaico, mas o Novo Testamento foi escrito em grego.
Olha só quanta informação importante. E por que é importante saber dessas informações? Porque esse livro foi escrito num idioma correto, num idioma certo, num período específico. Por isso que o entendimento da Bíblia também faz parte do entendimento da Bíblia buscar o conhecimento dessas línguas originais. Porque isso explica e exemplifica para a gente muitas coisas que têm a ver com aquele contexto, com aquela gramática que foi escrito com aquele propósito. Por exemplo, nós estamos no Brasil, certo? Pode ser que esse vídeo vai parar em qualquer canto do mundo, mas eu estou no Brasil, sou brasileiro, nasci e sou filho de baiano. Inclusive, acho que minha mãe deve estar assistindo aí. Provavelmente deve ter muito baiano por aí. Muitas coisas que eram faladas no nosso idioma há muitos anos atrás não são faladas mais hoje. Então, por exemplo, no período colonial no nosso país, as pessoas, quando iam se referir a outras pessoas, elas falavam vós-me-sê. Isso era um dito comum, não é verdade? Hoje em dia, quem é? Você escuta alguém falando vós-me-sê? Você não escuta isso mais, porque isso já é uma coisa que ficou naquela literatura, naquela gramática daquele período. Só que se eu vou estudar a história do Brasil, eu vou pegar literatura para ler, até mesmo se você pegar versões, até de Bíblia daquele período, você vai encontrar traduções que vão estar escritas com essas versões. E para você entender o que significa vós-me-sê, você vai precisar entender o quê? A língua. Naquele período, aquela gramática. Da mesma forma funciona com a Bíblia. Nós temos línguas originais onde elas foram escritas, e quando a gente entende um pouco desses idiomas, isso ajuda e facilita muito para a gente o conhecimento. Josias, mas eu não fiz teologia, eu não estudei, eu não sei como encontrar isso. Existem muitos sites hoje na internet que dão várias instruções. E uma dica muito importante para você, talvez tenha um pouco de receio de tentar estudar e conhecer um pouco mais essas línguas, existem muitos comentaristas bíblicos que fazem boas análises textuais do texto original. Isso ajuda muito a gente a entender sentidos importantes desse livro tão fundamental. Mas hoje, nós vamos aqui viajar na história, no contexto da Bíblia, entendendo um pouco da sua concepção, a sua formação, como ela chegou até nós. Então, aqui nesse gráfico, você vê o período que a Bíblia durou, gastou para ser escrita. Imagina só que coisa interessante. Um livro, imagina que você é convidado para escrever um livro. E aí, imagina, já dá um trabalho danado para você escrever um livro, não é verdade? Tem muitas pessoas hoje em dia, quando fala assim, ó, escreva uma carta de amor para a pessoa que você ama. Vixe, é uma confusão. A pessoa, para ela pensar em escrever uma folha inteira, uma carta, ela não tem nem criatividade. Imagina se você for convidado para escrever um livro, o quanto você tem que pesquisar para poder colocar ali todos os assuntos. Agora, imagina que esse livro que você foi convidado para escrever vai ser escrito por mais 40 pessoas. Imagina a pauta de reunião para poder organizar quem vai escrever, que capítulo, aonde vai cada informação. Dá um nó na cabeça, né? Porque isso vai dar muito trabalho. Agora, imagina se você escuta que dessas 40 pessoas, boa parte delas nem vão se conhecer. Olha só que coisa. E mais, esse livro vai demorar 1.500 anos para ser finalizado. E mais, não tem uma editora que vai fechar para poder fazer o lançamento desse livro. Vai ter uma Bienal para. Na sua opinião sincera, analisando por esse panorama que eu estou te descrevendo, qual é a chance real de um livro como esse ser publicado? É muito baixa. Extremamente baixa. A chance de sucesso disso é muito pequena. Mas é interessante porque este livro que eu acabei de escrever é a Bíblia. Ele foi escrito por 40 autores diferentes, aproximadamente no período de 1.500 anos. Boa parte deles não se conheceram e, mesmo assim, ainda é o livro mais lido na história da humanidade. Será que esse livro tem uma coisa especial? Com certeza ele tem. Né? Outra informação importante sobre esse livro, ele vai começar ali aproximadamente perto do ano 1500 a.C. ser escrito,
O primeiro livro da Bíblia a ser composto é o livro de Jó, apesar de nós vermos na nossa Bíblia o formato de Gênesis, Êxodo, Levítico, e por aí a gente vai, né? Mas o primeiro livro a ser composto, a ser escrito, é o livro de Jó. E também o Pentateuco ali, que vai abranger Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros foram escritos por Moisés. E o último livro da Bíblia, que é o livro realmente do Apocalipse, ele vai ser escrito em torno do ano 90 depois de Cristo, pelo apóstolo João na ilha de Patmos, certo? Então são algumas curiosidades importantes em relação à Bíblia. Agora, quando a gente vai para o próprio livro, a gente começa a entender algumas coisas importantes sobre ele. Muitas coisas são importantes quando nós vamos estudar a Bíblia. Dentre das mais importantes, nós precisamos interpretar a Bíblia pelas ferramentas como ela mesma chama para ser interpretada. Existe hoje muitos métodos e muitos críticos desse livro. Tem pessoas que criam várias teorias para poder criticar esse livro. Mas a Bíblia mesmo chama para si quais são os métodos que nós devemos aplicar para provar se ela realmente é real ou não. Inclusive, quando nós vamos ali para o livro de Atos, eu quero que você abra sua Bíblia, lá no Novo Testamento, livro de Atos. Capítulo 8. Olha só o que acontece aqui com essa história desse eunuco. Para você que não saiba, talvez o eunuco era uma pessoa que passava por uma castração. Ele geralmente servia no palácio de algum rei, e por essa razão, geralmente era um cativo escravo. Ele servia no palácio de algum rei, e justamente por fazer muitos serviços de confiança para o rei, inclusive servir a rainha, não era confiável que esse homem estivesse com toda a sua virilidade e a cor da pele. Então ele passava por um processo de castração. Aí o nome é eunuco. E olha só o que acontece aqui em Atos, no capítulo 8, do verso 26 ao verso 31, olha só o que diz ali. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, está vendo que ele servia a alguém da realeza, rainha dos etíopes, justamente por isso, a qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro e vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe, esse é o Espírito Santo, aproxima-te, desce o carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar junto com ele. Então, olha só que coisa interessante que acontece aqui. O eunuco, ele está estudando, lendo a Bíblia, quando você olha aqui para essas perguntas que tem essas alternativas, o que acontece com ele é, ele está estudando, que nem marca aqui nessa primeira alternativazinha aqui, ó, ele está estudando, mas ele não consegue entender, ele precisa de ajuda para alguém conseguir instruir para que ele consiga interpretar o que está escrito. E aqui vai um ensinamento muito importante sobre a Bíblia, é que esse livro não foi feito, não foi produzido, não foi conceituado para que nós apenas a gente pegue ele e leia, mas lê por ler somente. Esse livro ele foi feito para ser estudado. Se você por um acaso já estudou na escola ou já estudou numa universidade, você sabe a necessidade que tem de quando você está fazendo uma leitura, você reagir àquela leitura, você fazer anotações, porque isso te ajuda a fixar. Eu estudei durante um período, não terminei o curso, pretendo terminar ainda o curso de Engenharia Civil, a faculdade. Essa faculdade é uma faculdade que exige muito das pessoas. E quando você vai estudando os conceitos,
Se você não fizer comparações e colocar aquilo em prática, aquele conteúdo não entra na sua cabeça, não importa o que você faça. Porque não adianta só ler. Eu preciso praticar aquilo, eu preciso pesquisar para conseguir compreender a fundo. Da mesma forma, o que acontece com a Bíblia. Muitas pessoas não conseguem entender a Bíblia porque falta instrução. E é justamente por isso que nós estamos fazendo esses estudos aqui. Durante todos os estudos que nós vamos fazer, nós vamos usar muito a palavra de Deus. E nós vamos explicar coisas da palavra de Deus para poder te ajudar na compreensão da Bíblia. Aliás, de acordo com a própria Bíblia, existe uma forma correta de como nós vamos fazer, então, para poder estudar ela. E se você olhar nesse gráfico aqui, olha só os passos como eles são interessantes. Primeiro passo lá embaixo, no degrauzinho que a gente vai precisar subir. O primeiro passo ele tem a ver com o quê? Com a oração. Para nós compreendermos bem a Bíblia, a gente tem que pedir ajuda do autor da Bíblia. E nós falamos dele na semana passada, que é Deus. Justamente por isso, lá no livro de Salmos, no capítulo 119, abra ali a sua Bíblia. Salmos capítulo 119, o verso 18. Olha só que coisa importante o que diz aqui. Salmo 119, verso 18. Olha só o que diz aqui. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas de sua lei. E isso acontece, é um pedido aqui do salmista, para que através da oração que a gente faz, pedir para Deus tirar as nossas lentes de coisas ruins que a gente está acostumado a enxergar e olhar para esse livro para que a gente entenda aquilo que ele quer ensinar para a gente. O segundo degrau que está aparecendo para você aí é justamente João capítulo 5, verso 39. Abra sua Bíblia ali em João capítulo 5, verso 39 e olha só o que diz ali. João está lá no Novo Testamento, capítulo 5, verso 39. Olha só o que diz. Examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais nelas ter vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Aqui é Jesus que está falando isso. Mas Jesus está falando, examinem as Escrituras. Vasculhem, estudem, porque vocês vão descobrir coisas maravilhosas ali dentro, vocês vão descobrir a vida eterna, vocês vão descobrir, e nós vamos ver isso nos outros estudos, que todo esse livro vai apontar para Cristo. Porque a Bíblia é sua própria intérprete. Depois que você ora, depois que você aceita que a Bíblia ela é sua própria intérprete, a gente vai agora ali para Eclesiastes capítulo 3, verso 14, para entender o outro degrau que nós precisamos subir para compreender o estudo da Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, verso 14. Nós precisamos ler a Bíblia no seu próprio contexto e olha só o que diz aqui. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Quando nós estudamos dentro do seu próprio contexto, como eu falei das línguas originais e do contexto, da história, da literatura, nós começamos a perceber que não existe nada que vai estar fora do âmbito do olhar de Deus. E isso vai fazer muito bem para a gente entender e compreender toda a mensagem da Bíblia. E o quarto degrau importante que nós precisamos ver ali está em Lucas 24 e 27, lá no Novo Testamento. Lucas 24, 27 vai dizer o seguinte. Lucas capítulo 24, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que tinha a seu respeito e constava em todas as Escrituras. O que Jesus está fazendo aqui com esses discípulos? Jesus está no caminho de Emaús, os discípulos estão confusos porque o mestre morreu, e Jesus ele começa a passar desde Moisés, quando a Bíblia fala que Moisés está falando lá do Pentateuco, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, toda a Bíblia, tudo que estava apontando para ele. Ou seja, comparar os textos.
textos que vão falar do mesmo assunto, te ajudam a ter uma compreensão mais clara da Bíblia. O quinto degrau importante está ali em 2 Timóteo, quase no final da Bíblia. 2 Timóteo, e esse é um texto muito importante quando nós falamos sobre a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Olha só, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura, na Bíblia mesmo, não está falando aqui que é mais ou menos algumas partes, as partes mais fáceis elas são consideráveis, não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, nós precisamos considerar toda a Bíblia. Não é somente o Antigo Testamento, não é somente o Novo Testamento, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus. E aí Paulo vai falar para Timóteo, e ela vai ser útil para muitas coisas. Ela vai ser útil para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Percebe o tamanho do poder que esse livro tem? E o último passo desse degrau importante está ali em Isaías 28, verso 10. Inclusive, eu já deixei a Bíblia aberta aqui. Isaías capítulo 28, verso 10, vai dar o último degrau para a gente. Por preceito e mais preceito. Regra sobre regra e mais regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Quando nós lemos isso, a gente começa a perceber que os textos mais complicados, eles vão começar a dar luz para aqueles textos mais fáceis. E se você seguir esses degraus aqui todos os dias, quando você estudar esse livro, você vai ver que verdades maravilhosas Deus vai comunicar para você todos os dias. Perceba que esses passos aqui, eles não são difíceis, mas exige da gente dedicação. Nós precisamos nos dedicar para fazer isso, porque isso é extremamente importante. E aqui agora a gente vai para uma pergunta extremamente importante. A gente viu ali em 2 Timóteo que fala para que a Bíblia serve. Quais são os caminhos aonde a Bíblia vai nos levar. E aqui nós vemos, numa outra pergunta, quais são, então, os benefícios que a gente tem, além daqueles que a gente falou, de estudar a Bíblia. E quando a gente vai ali para João, verso 39, o livro de João, capítulo 5, verso 39. Olha só, a gente já leu esse texto, mas um benefício que eu não destaquei nessa leitura, mas que eu vou voltar nela agora, diz o seguinte: examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas o que está escrito na sua Bíblia? A vida eterna. Amigo, eu não sei se você consegue compreender a dimensão do que representa encontrar a vida eterna. Muitos ateus hoje em dia dizem não acreditar em Deus. E, especialmente, a concepção de vida eterna é uma ilusão, é uma coisa assim irracional. Agora, para ele, entre não acreditar na vida eterna, mas desejar que a vida eterna fosse real, existe uma diferença muito grande. Que em sã consciência você perguntasse assim, ó, você quer viver eternamente? Num lugar onde não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais morte, tudo vai ser melhor. Você quer? Quem em sã consciência vai falar, não, eu não quero? Todo mundo vai falar que quer. E o mais interessante é que esse livro, que foi concebido de uma forma tão maravilhosa, o próprio Jesus fala, nesse livro você vai encontrar o quê? A vida eterna. Você quer benefício maior do que esse? Isso, aliás, lembra a gente de um detalhe muito importante. Nós não vivemos nessa terra para ficar nesta terra do jeito que está. Existe algo muito maior e melhor para a gente. Inclusive, nos próximos estudos, nós vamos falar sobre isso. Mas um spoiler a própria Bíblia já deu. Quando nós a estudamos, a gente encontra nela vida eterna. E mais importante ainda, se ela, e encontramos nela a vida eterna, quem então dirigiu os profetas e as pessoas, os escritores, para compor a Bíblia Sagrada? Quem foi que mandou? A resposta a própria Bíblia dá. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, dos últimos livros da Bíblia,
verso 21. Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. E olha só que coisa importante. Porque nunca, olha a ênfase que Pedro vai dar aqui. Porque nunca, jamais, não é nunca mais ou menos, é nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não teve ninguém que escreveu esse livro que parou em algum momento e falou assim: eu não estou fazendo nada, vou escrever alguma coisa hoje aqui. Vamos ver o que é que Deus me manda fazer, ou será que eu escrevo da minha própria vontade? Não é assim que acontece na Bíblia. Olha só o que ele termina dizendo: entretanto, homens santos falados da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós podemos ter a certeza de que esse livro é uma mensagem de amor para a gente, porque quem enviou essa mensagem foi quem? O próprio Deus, por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Isso é extremamente importante, isso faz muita diferença, não é verdade? Porque tudo que está ali, dentro desse livro, tão amado e por muitos também odiado, é uma mensagem de Deus para o ser humano. Não foi vontade de qualquer pessoa de fazer isso. Isso nos dá a segurança de uma coisa muito importante, a mensagem que esse livro tem para nos trazer. E nós vemos ali, né? Qual parte da Bíblia, então, vai ser inspirada por Deus, segundo Timóteo. Nós lemos agora há pouco, vai falar um pouco para a gente sobre isso, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. Olha só o que diz aqui. A própria Bíblia já falou que nós devemos considerar toda a Bíblia, a unidade da Bíblia. E olha só o que 2 Timóteo 3,16 diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela vai ser útil para todas as coisas que nós falamos. Mas não é só uma parte da Bíblia. Toda ela é inspirada por Deus. Querido, nós não podemos desconsiderar nada da Bíblia. Que muitas pessoas pensam, mas será que alguém na história está autorizado a fazer uma edição, a mudar alguma coisa, a tirar alguma coisa da Bíblia? Olha só o que Apocalipse, capítulo 22, vai dizer sobre isso. Apocalipse 22, o último livro da Bíblia, no último capítulo, nos últimos versículos 2, 18 e 19, diz o seguinte: eu e todo o que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer um acréscimo, Deus acrescentará os flagelos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que acham-se escritas nesse livro. Pergunta: alguém tem autoridade para tirar alguma coisa da Bíblia? Ninguém pode tirar e nem acrescentar nada. Agora, se você fizer um estudo pesquisando na história da humanidade, se alguém buscou fazer alterações nesse livro especial, você vai encontrar pessoas que fizeram. Você vai encontrar igrejas que fizeram alterações nesse livro especial. Mas Deus falou, não faça. Percebe a importância disso? Por isso que os nossos olhos precisam estar abertos para enxergar, para entender aonde está a verdade. Inclusive, algumas pessoas até perguntam, será que a Bíblia foi alterada? Porque por ser um livro tão antigo, até pode ser que alguém tenha alterado alguma coisa desse livro para que a mensagem seja conveniente, para que a mensagem ela fique do jeitinho ou do meu agrado. Quando nós estudamos e pesquisamos a história, nós percebemos detalhes muito importantes. Até o século passado, o século XX, nós estamos no século XXI, até o início do século, nós tínhamos cópias da Bíblia, a Bíblia originalmente escrita. Não existe esses manuscritos. Mas nós tínhamos, até o começo do século XX, cópias da Bíblia, das mais antigas, até aproximadamente 100 anos depois de Cristo. Eram as mais antigas que nós tínhamos.
E aconteceu ali por volta, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, no deserto de Qumran, no Oriente Médio, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. E esses manuscritos do Mar Morto foram catalogados e datados e foram descobertos com a datação de praticamente 200 anos antes de Cristo. E nesses rolos, quando pegaram a Bíblia no século passado e compararam com esses rolos de mais de 1.200 anos para trás, viram que as cópias eram idênticas. Não havia nenhuma alteração. Sabe o que isso mostra para mim? Isso mostra para mim que esse livro ele foi cuidado, ele foi preservado com o passar da história. Não existe nada nesse livro, hoje, que nós possamos desconsiderar. Eu quero fazer um apelo para você, amigo. Todos os dias à noite eu vou fazer um apelo para você. Mas o meu apelo não é para que você tome uma decisão irabolante. Não. Meu apelo para você, hoje, é que você tome uma decisão importante de considerar o que essa carta de amor tem para te dizer. Semana passada a gente conversou sobre o autor dessa carta, que é Deus. E hoje a gente está conversando um pouquinho sobre o conteúdo dessa carta. Se você abrir de Gênesis a Apocalipse, sabe como você vai descobrir? Você vai descobrir um Deus de amor que está buscando reconciliação com a família que se perdeu e que quis ficar longe. Eu não sei aonde você está agora, talvez no conforto da sua casa, talvez no ônibus do seu lar, não sei aonde você está e o que você está fazendo. Mas eu quero te falar uma coisa muito importante. Olhe para esse livro com toda a paixão que você pode ter por um Deus que te ama. Leia esse livro na certeza de que ele pode transformar a sua vida. Aliás, se hoje você passar por um teste, você vai perceber uma realidade muito importante sobre esse livro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de, em algum momento da sua vida, ir numa fundação casa, ir numa prisão, conversar com as pessoas que estão ali. Eu já tive essa oportunidade. E se você for dentro de uma penitenciária hoje, você pode dar qualquer literatura para essas pessoas. Você pode dar um livro de literatura brasileira, você pode dar Machado de Assis, você pode dar qualquer literatura. E provavelmente, se as pessoas lerem muito dentro da cadeia, dentro da prisão, pode ser que um ou outro tenha a vida mudada pela cultura, porque ler é bom, ler faz bem para as pessoas. Agora, eu não conheço um outro livro que, quando é apresentado para as pessoas numa situação como essa, tem o poder de fazer um jogo de 360, de 180 graus, de virar para o outro lado a vida dessas pessoas. E elas mudarem de atitude, mudarem de comportamento, virarem outras pessoas. Se esse livro tão poderoso tem o poder de transformar vidas, imagine o que ele pode fazer por você, se você permitir. E é esse hoje o convite de Deus para você. Deixar esse livro falar com você. Deixar ele tocar a sua vida. Deixar as palavras da verdade florescerem no seu coração e no seu relacionamento com Deus. Você vai começar a perceber coisas lindas e maravilhosas que Ele quer te dizer todos os dias. Nós estamos terminando o estudo dessa noite. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a origem de tudo na história da humanidade. Como a Terra que nós vivemos hoje começou. Qual foi o propósito desse planeta vir à existência? Qual o propósito da minha vida e o propósito da sua vida? Por que nós vivemos? Nós vamos estudar isso na próxima semana. Mas nessa noite, antes de nós terminarmos o nosso estudo, antes de nós fazermos oração final, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Jarbas, que está acompanhando aqui pelo aplicativo, tem alguma pergunta para fazer, amigo?
Tem alguma pergunta? Você pode escrever ali no chat. Deixa eu ver se no YouTube tem alguma pergunta. A Reni está assistindo ali. Reni, boa noite para você, tá bom? Seja bem-vinda. Sei que tem mais pessoas ali, mas eu não estou vendo o nome das pessoas. Sejam bem-vindos, todos são muito. Deixa eu ver. O Jarbas está apresentando o filhinho dele ali, o Felipe. Tudo bom, Felipe? Não tinha te conhecido, eu vi você ali de relance. Muito prazer te conhecer, viu? Que legal. Fiquei muito feliz de conhecer o Felipe, garotão que está acompanhando o estudo com a gente aí. Boa noite para você, Felipe. Boa noite para o Jarbas. Nós vamos encerrar fazendo uma oração. Ele tem 9 anos, olha só que legal. Nós vamos orar também pelo Felipe, pelo Jarbas, pela família de vocês, por todas as famílias que também estão assistindo. Você sempre vai ser um convidado especial a estudar a Bíblia junto com Deus, tá bom? Vamos falar com Deus? Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos muito pela oportunidade de estudar a sua palavra, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelas suas maravilhas. Te agradecemos de maneira especial pela palavra que o Senhor deixou para a gente. Uma carta de amor, escrita com um sotaque humano, para que nós pudéssemos entender aquilo que o Senhor queria transmitir para a gente. Obrigado porque esse livro tem o poder de nos salvar. Obrigado porque esse livro tem o poder de nos educar. Obrigado porque esse livro tem o poder de nos levar à vida eterna. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Cuide da família do Jarbas, do filho de 9 anos, jovem, que tem um potencial muito grande pela frente. Abençoe essa família. Abençoe a família de todos que estão assistindo no YouTube, que estão assistindo agora ao vivo e também a gravação. Esteja com cada uma dessas pessoas. Tenha uma boa noite de descanso. Abençoe a nossa vida. Tenha um bom restante de semana. Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Querido, uma excelente noite para você. Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos na semana que vem. Lembrete importante. 7h30, todas as quintas-feiras. Compartilhe o link com aqueles que você quer que também conheçam as verdades que você está conhecendo. Se ele quiser participar pelo aplicativo, manda mensagem para a gente, que a gente vai poder te instruir. Se for pelo YouTube, a gente também vai conseguir compartilhar o link para que você tenha acesso e juntos nós possamos estudar a palavra de Deus. Uma ótima noite para você. Deus abençoe a sua família. Tchau, tchau.